nossos irmãos vão abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Aqueles que estão acompanhando, estão com certeza sendo conduzidos por Deus a um entendimento prático do dia a dia de viver a verdade do Evangelho. Aqueles que têm seus aplicativos em seus celulares da igreja, estão acompanhando as mensagens, estão fazendo devocionais, estão revendo, para ficarem verdadeiramente cheios do entendimento e do poder, do que é viver o estilo de vida que Cristo determinou para cada um de nós. E hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a paz que o mundo não pode dar. E nós vamos ver a bem-aventurança que está no capítulo 5 de Mateus, verso de número 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora nós estamos diante dos pacificadores. Lembrando mais uma vez, recapitulando que o Sermão do Monte, ele é uma descrição do caráter de um cristão. Ele é uma descrição integral da natureza daquele que serve ao Senhor Jesus e segue os seus ensinamentos. O Sermão da Montanha, ele não é apenas credenciais isoladas que pessoas escolhem qual seguir ou qual obter em sua vida. Como eu disse, o Sermão do Monte, ele é tão interligado que se eu não exercito na minha vida uma dessas bem-aventuranças, todas as demais estão comprometidas, porque elas interagem numa unidade de caráter, numa unidade perfeita, e esse caráter é o próprio Cristo, e nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Lembrando também, recapitulando, que o Sermão do Monte está no contexto aonde Jesus, ele anuncia a sua mensagem dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Ao anunciar no capítulo 4, aonde nós vemos Jesus fazendo essa pregação, Jesus prossegue conduzindo a multidão, curando a multidão e em seguida conduzindo eles a este profundo e impactante sermão. E nesta noite é nesse texto aonde fala sobre: felizes são os pacificadores, plenamente felizes, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas nós temos aqui um grande desafio pelo Espírito Santo, que somente Ele, tocando nossos corações e nesse momento nos ajudando, nos iluminando para entender do que Jesus está tratando nesse momento. Quem são esses bem-aventurados? E o que significa ser um pacificador? Será que isso é algo tão simples e monótono que muitos, hoje eu escutei uma expressão que foi a seguinte: muitos leem o Sermão do Monte bem rápido para passar por ele logo, porque é uma coisa simplória, quando na verdade esse sermão é o mais profundo que o Senhor Jesus já anunciou na terra. Como eu disse, esse sermão descreve total perfil de um cristão. E ser pacificador não é uma opção. Como entender isso dentro do contexto da palavra? Quando em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que há a profecia sobre a vinda de Jesus, que o seu nome seria maravilhoso, Deus conosco, príncipe da paz. Jesus vem ao mundo, e aquele que é intitulado por nome príncipe da paz, em Mateus capítulo 10, versículo 34 diz: não cuideis, ou eu não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Nós estamos diante do Sermão do Monte, que está falando sobre os bem-aventurados pacificadores.
E Jesus em um momento diz: não vim trazer paz à terra, mas espada. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus mais uma vez declara: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Nós precisamos entender que esta paz, ela é diferente. Que ser pacificador não é separar a briga dos outros, não é apartar quem está brigando. Ser um pacificador não é você passar a mão na cabeça de quem está errado, para que ele se sinta confortável em seu erro, e de uma certa forma as coisas aos nossos olhos estão em paz. Não é camuflar situações que estão por trás dos bastidores em guerra. A paz não é a paz que esse mundo dá, porque a paz desse mundo ela é baseada em bem-estar. Quando uma pessoa sente paz dentro do conceito do mundo, ausência de guerra primeiramente, ausência de problemas, conflitos, quando você está se sentindo bem, quando você tem tudo o que você precisa, geralmente as pessoas dizem: estou em paz. Está bem de saúde, está bem financeiramente, está equilibrado, está em bem-estar, então estou em paz, estou tranquilo. Só que essa não é o entendimento de paz que Jesus está trazendo. E nós vamos ter que mergulhar hoje em um nível de maturidade muito grande no Evangelho. Por isso a atenção dos irmãos e o desejo, fome e sede de aprender a palavra de Deus precisa ser uma verdade intensa, como em todos os sermões, mas principalmente hoje. Cada vez que nós meditamos na palavra, no Sermão do Monte, nós passamos por ensinamentos profundos, como por exemplo, quando nós estávamos passando pela bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, ali nós estávamos abordando uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a hamartiologia, a doutrina do pecado, o homem condenado ao inferno, necessitado de Cristo Jesus. Cada momento que nós fomos passando, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, bem-aventurado aqueles, o último agora, os simples de coração, aonde nós vimos o processo ali da santificação, extremamente importante entender o processo de transformação dia após dia. Mas hoje nós estamos aqui dentro de uma realidade específica, e os irmãos vão entender. Eu preciso voltar no versículo 34, ainda não estou entrando nos pontos diretamente. Quando Jesus diz: não vim trazer paz à terra, para tirar dúvida e para tirar toda a inquietação do seu coração, para que você não pense que Jesus está entrando em contradição. Jesus, essa expressão terra, é o que traz o entendimento. Eu não vim trazer paz à terra. A missão de Jesus não foi apartar a briguinha de homens, não foi desfazer guerra entre as nações, porque as profecias dizem que elas vão guerrear entre si, e que este é o sinal que Jesus vem para buscar a sua igreja. A tendência é guerra sobre guerra, é destruição sobre destruição. E quando se fala de paz, em termo cronológico profético, nós sabemos que é a paz que o anticristo vai trazer. E vai ser uma paz com uma conotação de destruição, uma paz de engano. Porque a paz que Jesus tem para nós, ela pertence a um outro nível de realidade. Entenda, existe a paz que o mundo dá, e existe a paz que Jesus nos dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Existe a paz do mundo? Existe. Bem-estar, tranquilidade própria, quando a pessoa dentro do seu está ali sem problemas, em grande escala,
está sem conflitos aparentemente, então aquela pessoa se titula em paz. Você precisa entender isso. Para o mundo, é essa paz que o mundo dá. Mas a paz de Jesus, ela vem com sofrimento, ela vem com perseguição, ela vem com apedrejamento, ela vem com calúnias, ela vem com dores e lágrimas, mas mesmo assim o cristão sente paz, porque a natureza da paz de um cristão não é a natureza da paz desse mundo. E se eu não entender isso nessa introdução, você não vai entender os pontos dessa mensagem e você realmente vai ficar perdido. Mas eu pergunto, os irmãos entenderam que existe a paz do mundo e existe a paz do Senhor Jesus? Que uma é a natureza da paz do mundo e uma é a natureza da paz de Jesus? Amém. Então vamos entender primeiramente, por que precisamos desta paz que não encontramos no mundo? Primeiro ponto, porque o homem natural está em guerra contra Deus. Todo aquele que nasce em condenação. Porque no pecado original, cometido lá por Adão e Eva, toda a humanidade se tornou corrompida pelo pecado, de maneira tal que em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso significa o quê? Pelo pecado, que trouxe a condenação, que trouxe o reino das trevas em atividade sobre a humanidade, agora o homem natural não consegue expressar a glória de Deus. Nós naturalmente não conseguimos refletir o poder de Deus. Uma pessoa sem Jesus, ela não consegue vencer o pecado. Ela pode vir para a igreja, mas vai durar um pouco tempo, porque sozinha não consegue, precisa de Jesus, precisa se converter, porque senão ela não consegue. Se ela verdadeiramente não for alcançada por Cristo, ela pode até querer, desejar, mas não consegue, porque a nossa natureza é inclinada para o pecado, para o mal. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço, declarou o apóstolo Paulo. E quando nós estamos falando sobre paz, nós não estamos falando sobre uma brincadeira de criança. Nós estamos falando sobre um plano da eternidade. Nós estamos falando sobre uma ação cósmica, universal de Deus para a humanidade. Porque o pecado, como diz a palavra, nós fomos destituídos, separados, nós perdemos a glória de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram, irmãos? O que Deus fez com eles imediatamente lá no jardim? Depois de ter amaldiçoado, os expulsou. Por que Deus expulsou? Porque eles perderam a glória. Eles rejeitaram a glória de Deus e ficaram contaminados. A natureza de Deus, ela é santa. A natureza de Deus é gloriosa e não compactua com o pecado. Por isso, para vivermos em Deus, nós precisamos viver em Cristo, porque nós, ao estarmos separados, precisamos que seja estabelecido paz com Deus. Porque o primeiro problema da humanidade, de todo ser humano sem Deus, é que ele está em guerra contra Deus. Como assim em guerra contra Deus? Nós estamos falando dos ateus? Não, nós estamos falando de todos. Até nós, aqueles que já aceitaram a Jesus, que tem caminhada com Deus, que segue a palavra. Eu te pergunto, quantas vezes você diz que vai fazer algo para Deus e você não faz? Quantas vezes você diz que vai resistir determinado pecado e você cai no mesmo pecado? Não é assim que acontece? Ou eu sou o único alienígena nessa terra? É assim que acontece. Porque a natureza pecaminosa, ela está em guerra contra Deus. Mas um ímpio que não tem Jesus em seu viver, um ímpio que não tem Jesus lhe guiando em seu coração, ele não tem auxílio para resistir à força do pecado.
Por isso a palavra diz que é escravo do pecado e está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não significa que a natureza pecaminosa sumiu. Por isso a gente ainda peca. Por isso nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Mas a palavra diz que nós não somos mais o quê? Escravos do pecado. Porque antes nós estávamos conectados somente com o pecado. Quando eu aceito Jesus, Ele quebra essa cadeia. E essa corrente que estava presa ao pecado, ao reino das trevas, Jesus conecta a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem se não for por mim. Somente Jesus tem esse poder de estabelecer paz aonde há guerra. O segundo motivo pelo qual precisamos dessa paz, não a paz do mundo, mas a paz que Jesus pode nos dar. Porque o homem natural está em guerra consigo mesmo. O homem natural, devido ao pecado, não está apenas em guerra contra Deus. Ele também está em uma guerra profunda com o seu próprio eu. Nós não guerreamos só contra demônios, como os irmãos viram agora no culto. Nós não guerreamos apenas contra o mundo e seu sistema pecaminoso. Nós temos que guerrear contra o nosso eu. Porque muitas pessoas entram num estado de depressão, outras recorrem ao suicídio, porque elas estão numa guerra tão grande consigo mesma, numa insatisfação, numa crise existencial tão profunda, que elas não encontram outra forma senão a morte. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, apesar de não buscar a mesma solução, que na verdade não é uma solução, mas ainda assim nós estamos em guerra contra o nosso eu. Porque o nosso eu, ele não quer morrer. O nosso eu, ele não quer fazer a vontade do Senhor. O nosso eu não quer vir para a igreja adorar o Senhor. O nosso eu, ele não quer dobrar o joelho para orar. O nosso eu não quer abrir a Bíblia para meditar na palavra. O nosso eu, ele não quer ter disciplina espiritual. O nosso eu não quer renunciar. Por isso eu digo: eu vou ficar esperando o tempo certo, o momento certo de aceitar Jesus. Não existe, porque o eu não vai deixar. O nosso eu foge da presença de Deus. Mas aquele que tem Jesus, o que ele faz? Ele sacrifica a sua carne. Ele mortifica o seu eu, para dar lugar ao Espírito Santo. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 4, diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem o que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Olha a pergunta: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Irmãos, existe uma expressão, eu já usei também. Eu já usei muitas vezes essa expressão, mas quando você para analisar esse ponto da palavra de Deus, você vê que essa expressão não está tão certa, ou melhor, ela está até errada. Quando diz que quando dois não quer, um não briga. Pois eu digo, um briga sim. E se nós formos realistas, se você for realista na leitura de vida, quem tem aqui maior maturidade, já caminhou, teve muita experiência de conhecer muitas pessoas. Você já viram aquelas pessoas que são capazes de ficar dentro de casa, e elas gostam tanto de brigar,
que elas ficam brigando sozinha, falando sozinha, elas brigam com a panela se for preciso, elas brigam com o ar, elas murmuram, elas criam e elas procuram fazer guerra em todo o tempo. Por quê? Porque a guerra está acontecendo aqui dentro. Mas cuidado, não é só nessas pessoas que externalizam esse comportamento. Nós, como cristãos, quando estamos com um conflito dentro da nossa mente, quando um pensamento nos diz uma coisa certa e um pensamento nos diz uma coisa errada, e nós queremos nos convencer, aí a gente procura argumento e começa uma reviravolta dentro da mente, daqui a pouco a mente está queimando, nós estamos em conflito, em guerra internamente. Quando as emoções estão desestabilizada, você não está sentindo nada, está se sentindo sem valor, está se sentindo impotente, está se sentindo ineficaz, está se sentindo totalmente neutro, e aquilo vai aumentando, e você começa a acrescentar mais peso sobre você mesmo, você começa a dizer, realmente eu não presto, por causa disso, olha, está acontecendo de novo, você começa o quê? Guerrear contra você, guerrear contra o que Deus, eu sou feio, eu não presto, eu não sei isso, eu não sei falar, eu não sou capaz de conquistar isso ou aquilo outro. Você está em guerra contra o que Deus criou, você está em guerra contra o que Deus ama, você está em guerra contra o que Deus fez de uma forma perfeita e planejou o melhor. Mas quando nós estamos nessa guerra devido ao pecado, devido à falta de entendimento que está dentro do nosso próprio coração brotando o mal, nós necessitamos de paz. Agora você vai entender que paz não é a paz do mundo. É aqui que um grupo de cristãos vai ficar e vai entrar pela porta larga que leva ao inferno, e é aqui que um grupo vai entrar pela porta estreita. Por quê? Sofrimentos todos têm, paz todo mundo precisa, amém? Não é assim? Só que uns vão buscar a paz pela porta larga, a paz que o mundo dá. Compras, passeio, amizade, eu estou precisando é conhecer gente, eu estou precisando é comprar, eu estou precisando é desopilar, usar drogas, me prostituir, beber, festa. Está me sufocando a igreja, está me sufocando as coisas de Deus. As coisas de Deus está me tirando a flexibilidade da vida. Eu tenho que aproveitar a vida. E esses vão buscar a paz que o mundo dá. Mas a paz que Jesus dá, você está em conflito, Ele vai mandar você dobrar o joelho e começar uma batalha de joelhos. Ele vai mandar você estar em conflito, mas vai lá e prega a palavra de Deus. Resolva o teu conflito fazendo a vontade do Senhor, chorando, gemendo, faça a vontade do Senhor. E quando você chorando, gemendo, com dor, com alguma dificuldade, em alguma luta, mas você está lá na rua, seja pregando o evangelho, seja entrando dentro de uma casa para orar por alguém, seja adorando ao Senhor, vindo para a igreja, sabe o que acontece? Você sai em paz. Essa paz que você acabou de levar e sentir é a paz que vem de Jesus. Porque quando você chega em casa, a circunstância do problema é a mesma, mas você não sabe explicar por que o teu coração está leve, por que o coração está em paz, porque é diferente. Essa é a paz que Jesus nos dá. E agora nós vamos começar a entrar no que é essa paz. Nos dois primeiros pontos que nós acabamos de ver, falamos sobre a necessidade que temos da paz em Jesus Cristo. E agora os dois próximos pontos, eles vão falar sobre o que é essa paz. Antes de entrar no terceiro ponto, eu quero voltar à primeira imagem, por favor, do primeiro slide. Observe que ali nós temos uma pintura de Michelangelo, que foi pintada em 1511. Observe que ali tem um homem e aqui outro. Essa é a pintura que retrata a criação de Adão. Está pintada lá em Roma, lá naquela abóbada, na Capela Sistina, onde tem várias pinturas lindas sobre
o início ali da Bíblia, retratos de Gênesis, mas essa pintura aqui ela tem um objetivo, retratar a criação de Deus. E aqui tem aquele detalhe, passa o próximo slide que vai mostrar. Na mão, é o centro da mensagem da pintura de Michelangelo, aonde nós vamos encontrar a mão de Deus, enrijecida, ativa, com um dedo apontado para Adão, com um dedo em pé, e nós vamos ver a mão de Adão fraca, como se fosse murcha, sem força, sem vitalidade, e um pequeno espaço entre os dedos deles. Esse pequeno espaço, ele comunica a separação entre Deus e o homem devido ao pecado. Adão, essa fraqueza representa a inoperância dele, a incapacidade de se aproximar de Deus, porque sem Jesus nós não nos aproximamos de Deus, sem Jesus nós não somos religados a Deus, e a mão de Deus é demonstrando o ímpeto, o desejo de Deus de alcançar cada um dos seus filhos, através do Senhor Jesus Cristo. Agora pode passar, que a gente precisa entender essas imagens que estão atrás, para chegarmos à conclusão. Já está no terceiro ponto? Pronto. Isso. No terceiro ponto, que agora nós vamos falar, o que é exatamente os pacificadores, o que significa isso? Ser um pacificador é o ato de regeneração ou novo nascimento. Essa é uma das doutrinas centrais do cristianismo, a regeneração, ou como lá no Evangelho de João capítulo 3 é chamado, o novo nascimento. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler esses 3 versículos. Tito capítulo 3 verso 5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como é que Deus nos salvou? Deus nos salvou por obras nossas? Não. Deus nos salvou pela nossa própria justiça? Não. Nos salvou pela regeneração no Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Uma vez falando que nós fomos resgatados por meio da regeneração. Veja em 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Agora nós vamos entender, mas a gente está falando de paz, pastor. Está confuso. O que fica confuso é porque nós fomos impregnados da mentira. O cristianismo do presente está impregnado com a mentira. O conceito de paz como algo de bem-estar, tranquilidade, bonança, maravilha aqui na terra. Mas o conceito de paz simplesmente é aqueles 2 dedos se tocando. É esse o conceito de paz. Regeneração. Regeneração. Você precisa entender que é um ato de Deus. Somente Deus regenera o homem, porque é a capacidade de fazer ele nascer de novo. Irmãos, para que você tenha vindo à existência nessa terra, você precisou acontecer o que com você? Já respondeu aqui atrás, mas não vale, tem que ser aí na frente. Meu Deus. Para os irmãos virem à existência na terra, que ninguém aqui caiu do céu. Alguém caiu do céu? Não. O que precisou acontecer? Nascer, né? Nascer. Ninguém passa a existir se não nascer. O nascimento, quem nasce da carne é
carne. Esse é o nascimento natural. Nós viemos ao mundo através do nascimento para ter o contato com a realidade física. Mas a palavra de Deus diz, como Jesus declarou para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Por quê? Se para vir ao mundo terreno eu precisei nascer, para entrar no reino de Deus, eu também tenho que nascer. Só que a natureza do nascer no mundo é diferente da natureza de nascer em Deus. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. E esse novo nascimento, ele é um ato de Deus. Entenda, quando a última mensagem com o ministro Marcelo, onde falou sobre o processo de transformação, de santificação, é um processo. Agora você vai ter que tirar essa palavra processo e colocar a palavra ato. Ato. Regeneração não é um processo, irmãos. Regeneração é um ato. Por quê? Porque o nascimento, ele é um ato. Quando a mulher vai dar à luz, aquilo ali é um ato. A criança, ela tem o contato com o mundo externo. Ali aconteceu uma vez. Você nasce na terra mais de 2 vezes? Não, você só tem um nascimento. Isso significa que é um ato. Por isso, o nascimento da nova criatura, o novo nascimento, nós nascemos de quem nesse novo nascimento? De quem, irmãos, nós nascemos? Nós nascemos do Espírito Santo, nós nascemos de Deus, nós nascemos da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão, em vós está sendo, não, eu gerei vocês com dores. Por quê? Porque através da palavra, através dos ensinamentos, as orientações, através das renúncias, através da preocupação pela igreja, das orações, Cristo vai sendo formado em nós, mas nós vamos sendo formados à imagem de Cristo. E esse ato acontece, é o ato da salvação, e acontece uma só vez. Isso é importantíssimo diferenciar para você não ter problemas com o próprio conteúdo da palavra de Deus, como eu demonstrei, textos que aparentemente entram em contradição, mas não entra. Por quê? Quando Jesus disse que não veio trazer paz, ele estava se referindo à paz do mundo. Ou seja, eu não vim trazer a mesma paz que o mundo dá. Eu vim trazer uma paz que pertence ao reino do meu Pai, ao reino celestial. E agora, passando para o último ponto dessa noite, o 4º ponto, aonde vai nos mostrar mais uma vez, nos aprofundar no significado, né, do porquê nós somos pacificadores. Veja o que diz a palavra de Deus antes de eu ler o ponto, em Efésios 4, do 14 ao 18. Porquanto Ele é a nossa paz. Preste atenção. Esse texto está falando sobre quem? Jesus. Porquanto Ele é a nossa paz. Preste atenção. De ambos, das duas partes, os povos fez um só. E derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dois, né? Em si mesmo criar. Tu dá mais um toque que eu acho que não apareceu. Isso. É o último. Isso. Pronto. É porque não tinha aparecido. Eu estou lendo, eu estava achando que os irmãos estavam enxergando. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz. Olha aqui. Como está expresso? Adão está representando a humanidade. Deus está retratado aqui, né, através desse homem. Ele está tentando tocar, Deus está querendo alcançar a humanidade.
Mas isso é impossível quando necessita de uma ação que venha do homem, porque o homem está incapaz de alcançar a Deus. Então o que vem, irmãos? A cruz de Cristo. Através do sacrifício, Jesus, ele, através da justiça de Jesus, aqueles que creem em Jesus, a justiça de Jesus passa a ser daquele que crê, e a maldição, a fraqueza, o que era impossível, vai para Jesus. Por isso Jesus se tornou maldito enquanto esteve na cruz. Jesus é o único, declara a palavra, intermediador entre Deus e os homens. Existem doutrinas, existem abordagens que dizem que tem muitos intermediadores, os santos são intermediadores. Na palavra não declara isso, até porque nenhum outro subiu na cruz para pagar o meu e o seu pecado. Só Jesus é intermediador, estabeleceu a ponte, o vivo e novo caminho entre a humanidade e Deus. Veja aí, versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um só, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Olha, toma essa palavra enorme, né? Irreconciliabilidade, ou seja, ele destruiu a barreira que existia entre o homem e Deus. Aquilo que era impossível para o homem não é mais impossível, porque Jesus deu a cada um de nós acesso ao Pai. Versículo 17, e vindo ele, proclamou, olha aí, agora você vai ver o que é pacificar algo, e proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pelo acesso ao Pai, por um só Espírito. Ou seja, Jesus estabeleceu a paz. E agora, o que é a paz? Paz é reconectar pessoas a Deus. Voltando para o nosso versículo base, que é Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem foi que nos fez filhos? Lembrando a palavra que diz: Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam o que? Deu-lhes o poder de serem chamados. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora você vai entender por que ser pacificador significa ser chamado filho de Deus. Porque ser pacificador significa conectar a Deus. E aquele que está conectado a Deus é filho de Deus. Porque não existe outra forma de se conectar a Deus se não for por meio do seu único filho, que foi entregue por amor a nós. Por isso não busque uma paz momentânea. Por isso não fique adorando ao Senhor, achando que Ele vai te dar uma paz fácil, que não existe. Muitos estão na porta larga, sofrendo, adorando a Deus e perguntando: meu Deus, eu estou há tanto tempo, mas eu não encontro paz na minha vida. Porque você busca a paz errada. Você tem que entender que a paz do cristão significa que a cada dia que você adora, você está mais conectado com Ele. Que você está chorando, mas está conectado. Está sofrendo, mas está conectado. Está passando lutas estreitas, mas está conectado. Está no deserto, está conectado com Deus. Estão te humilhando, mas você está conectado com Deus. Paz não é ausência de guerra. Paz não é facilidade. Paz é estar no meio de lobos, de escorpiões e serpentes,
mas na palma do Deus Todo-Poderoso. Quebrado, fraco, como o vaso que quebrou na mão do oleiro, mas ainda está na mão do oleiro. E enquanto está conectado, Ele opera. Por estar conectado, Ele faz. Por estar conectado, Ele chora com os que choram e sorri com os que sorriem. Por estar conectado, nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Por estarmos conectados, a promessa vai se cumprir, Ele vem buscar a sua igreja. Pois Ele é o príncipe da paz, aquele que conectou a todo o que crê ao Pai Celestial. Pacificadores, bem-aventurados são eles, eu e você, quando conectamos pessoas a Deus. Como fazemos isso? Através do único que pode, Jesus Cristo. Quando alguém está tão perturbado e você chega e diz: olha para Jesus, Ele vai te ajudar. Você acabou de conectar aquela pessoa a Deus. Quando aquela pessoa está ali fraca, você dá um abraço nela e ela sente paz. Você conectou ela a Deus. Aquela pessoa que está tirar a vida, mas você leva a palavra de esperança. Você conectou ela a Deus, você fez olhar para Deus. Pacificadores não é aquele que está apartando briga, não. Pacificadores é aqueles que estão ligando a tomada daqueles que estão desligados em Deus. Porque não é tomar partida em meio de briga, não é falar grupo A está certo, grupo B está errado, não. Não é julgar, apontar, um é melhor do que o outro, mais santo que o outro. É o comprometimento de todos os dias falar: Espírito Santo, quem eu posso aproximar mais de Deus hoje? Das formas mais simples, você se torna um pacificador. E você será chamado filho de Deus pelo motivo mais óbvio, porque somente aquele que nasceu de novo tem o entendimento do Espírito Santo, que depois que nós entregamos nossa vida a Jesus, só existe um alvo para vivermos, só existe um motivo maior, só existe uma diferença que podemos fazer significativa: conduzir pessoas a Deus. Uns como pastores, uns como missionários, uns como obreiros evangelistas, outros como bons cidadãos exemplares com princípios cristãos, que no seu trabalho, que no mercado, na rua, comunicam sempre meios de pessoas se achegarem até Jesus Cristo, da forma, como eu disse, mais simples, ou a das mais exigentes, que requerem renúncias maiores por outras vidas. O importante é que sejamos pacificadores, aqueles que conduzem, reconectam pessoas a Deus, estabelecendo paz. Por isso, não se sinta cobrado em trazer paz para uma pessoa dentro da perspectiva do que ela acha que é paz, porque as pessoas que querem paz querem seus problemas resolvidos. Mas você pode falar: fulano, eu não sei como resolver teu problema, mas eu sei como você pode sentir paz agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos olhar o que a palavra diz sobre isso? E a pessoa sente paz. O problema está lá do mesmo jeito, mas o importante é que agora ela vai enxergar o problema diferente, vai reagir de uma forma diferente e vai suportar o tempo necessário para essa provação passar em paz de espírito. Se paz de espírito fosse abundância financeira, estabilidade familiar, social, todos os ricos estariam em paz. E eu digo, é raríssimo encontrar uma pessoa rica em paz. Se a ausência dos mesmos fosse certeza de paz, os pobres estariam em paz, mas não estão em paz não, estão tão aperreados, como diz o nordestino, estão tão perturbados. Paz não vem da riqueza nem da pobreza, paz vem de Jesus Cristo,
vem de uma pessoa, porque Ele é a nossa paz. Efésios 4:14. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Fecha teus olhos, porque desde o início desse culto o Senhor nos faz sentir paz. E agora eu quero orar por você, mas também quero orar por uma grande missão que você vai sair daqui com ela, de conectar pessoas a Deus, de estabelecer paz em corações que estão em guerra, em mentes que estão em conflito. E o primeiro passo para isso é termos as nossas vidas entregues ao Senhor. O primeiro passo é nascer de novo. E eu pergunto: você está em paz? Você está em paz com Deus? Verdadeiramente, olhe para o seu interior e se pergunte: eu estou em paz? Ou há um vazio? Ou há uma inexistência? E você sente que precisa, tem sentido que isso só Jesus pode te dar. Você talvez experimentou a paz, mas Deus quer que você